Falando do meu convidado, que é um amigo querido, que eu tirei da toca, hein? Gente, sintam-se privilegiados para escutar essa conversa, esse bate-papo que tá incrível hoje, porque esse não sai não, é só exclusiva hoje das fofocas do Brás. Gente, ali tem muita história para ser contada. Vamos falar de um tempo onde não existiam blogueiras. Vocês acreditam nisso? Ele é dessa época. E quando você rola lá o seu feed, procurando seus lookinhos em sites muito famosos da China, são todas fotos dele. Vamos lá falar com Wellington Santos. Muito obrigada por estar aqui. Você. Tirei da toca mesmo, hein, Wellington? Só um pouquinho. Não gosto de sair. Mas eu dei um spoilerzinho pra galera do que a gente vai falar hoje. E realmente você veio dessa época onde não existiam blogueiras ainda, não tinha as fotos do celular, a gente dependia exclusivamente dos fotógrafos. Primeiramente, obrigado por estar aqui. Você cedeu o espaço para eu poder falar um pouquinho do meu trabalho, de como sucedeu aqui a minha história. E é um presente, tá? Bom, a história é que a gente sempre começa de algum jeito ali mais precário, para lá e para cá. E as histórias de como tudo se aconteceu, é muito legal isso, porque você fazer parte da história das pessoas. É muito satisfatório olhar para trás hoje e ver que muito do que está construído aí, você fez parte disso, né? Então, tô aqui para contar um pouquinho disso aí. É porque você não começou na fotografia, você vem de uma outra área, e aí você viu uma demanda no mercado e quis vender o pacote completo, não foi isso? Isso. Na verdade, eu aprendi... Na verdade, eu tive muito boas pessoas para poder me auxiliar durante a minha vida toda. E eu tive um senhor que ele era francês, nascido no Marrocos, criado por uma avó italiana que era judeu. Nossa. É o Brasil. E ele a gente conversava muito e ele sempre me passou de como as coisas funcionavam no mundo afora, que tudo tinha que ser feito de uma forma que você tivesse as coisas a longo prazo. Então, tipo, de você, em vez de você vender algo com um pacote muito grande, de você ter algo onde você possa entregar e receber todo mês. E a minha ideia sempre foi fazer isso, de entregar uma solução onde eu poderia fazer as coisas e receber todo mês. Então, eu venho de uma área de TI, onde eu desenvolvia sites, lojas virtuais, e que a maioria das empresas que resolviam fazer isso, permanecia 2 ou 3 meses, porque na época eu sempre apostei que lojas virtuais e sites seriam o futuro, né? E isso lá em 2010 para 2011, e as pessoas elas não sentiam muita firmeza nisso. Então hoje, túnel do tempo, podemos falar que eu tinha razão no que eu estava falando. E esse pessoal, eles não davam muita credibilidade para esse tipo de coisa. E os que apostavam, eles não davam seguimento ao trabalho. Então, eles normalmente faziam um site, tinham todo o trabalho, todo o custo, e a parte da alimentação, que é essencial, que é o material fotográfico que você tem que ter, o pessoal não tinha. Eles faziam uma semana, deixavam para passar, faziam depois, quando tiver tempo faz, e o site acaba morrendo, porque você não alimenta ele. E aí eu resolvi, falei, bom, como eu quero vender e viver disso, vou fazer a estrutura do site, da loja virtual, e vou fotografar. E vamos para a história de fotografia. Com experiência zero na fotografia. Nenhuma. Tanto é que eu vou falar uma coisa, você quase sofreu com isso. Mas eu comecei com uma câmerazinha que você ia no bar do biscoito, comprava um babalu e a câmera vinha junto, tá? Era uma câmera normalmente que ela era uma cinzinha, quadradinha, do Olympus, que era a pilha. Câmera a pilha. Então, sabe, não tinha base nenhuma de luz, base nenhuma. Eu achava que, bom, foto é aquela coisa que você vai clicar e vai aparecer. Não é assim, colega. Por acaso, não é assim. E aí eu comecei a achar que vai dar, vamos fotografar. E eu peguei a primeira cliente que eu tinha de TI, que eu já fazia um trabalho de site com ela. Falei para ela, vamos fazer. Eu tenho uma câmerazinha aqui, a gente pega uma menina bonita e vamos fazer, sem experiência alguma.
E vamos lá na nossa caminhada, né? Pegamos um lugar lá com... Parecia mais ou menos um depósitozinho, um estoquezinho. Colocamos um TNT, aquelas luzes de... Como é que fala? Aquelas luzes de vitrine. Meu Deus do céu, aquilo esquenta. Hoje eu sei que esquenta, tá? Aquelas luzes de vitrine. E vamos pôr a menina lá. E era muito engraçado, porque assim, a menina era muito bonita. Só que a gente fazia foto, e na verdade, eu tenho essa liberdade até hoje com todos os modelos. Então, assim, mesmo estando 10, 12 anos, eu gosto de conversar com a modelo para poder ter uma conexão e saber. Eu sou muito observador com as coisas, então, assim, e você consegue sentir se dá, se não dá, se ela está gostando, se está gostando. E aí eu mostrava para a menina e ela olhava assim, sabe com aquela cara de desconsolo, falando assim, ai, mas eu acho que tá gorda. Eu olhando assim, para mim tava normal. Hoje eu entendo que tava na situação, sabe aquela coisa que fica cabecinha e corpão? Isso, cabecinha e corpão. Então tava assim. E aí eu apagava e fazia de novo. E aí a dona da marca aí vestia a menina com a roupa tudo bonitinha e eu ia lá e fazia a foto. Não estamos nem falando da parte que ela ficava escura, tá? Mas, assim, a parte de ângulo era bem complicada. Então, a gente olhava, ela olhava assim, ela falava, não tá bom. Eu olhando para ela e falava assim, eu falei, bom, o que dá para fazer? E eu já nem... O que dá para fazer? A dona Marca olhava para mim assim, vamos fazer assim? Olha, a gente marca um outro dia para poder ver... às vezes precisa fazer alguma outra coisa, você procurar uma outra câmera, um outro equipamento para poder fazer. Eu não, tudo bem. E na época eu não era meu, como é que fala, a minha profissão. Renda. Isso, não era. Porque eu estava mantendo a minha empresa de TI, mas queria também entregar o trabalho de fotografia. E não me especializei na coisa, né? Não E aí que hoje eu posso te falar que hoje eu entendo tudo que eu fiz lá no começo. E trazendo para a história do que vai acontecer até o final do programa que a gente vai falar, que é o que me levou a fazer o que eu estou começando a fazer hoje. Mas foi muito engraçado, tem muita história. Você usou palavras muito boas para descrever onde você fotografava nisso. Parecia um cativeiro. Olha, eu vou falar uma coisa pra você. Era o cativeiro do Wellington. Se trancasse a portinha e não entrasse em contato com ninguém, era o cativeiro. Eu só fui fotografar com o Wellington porque foi indicação. Porque o cativeirinho lá, meu querido, mas foi legal, né? Foi uma época muito gostosa. E aí você saiu do cativeirinho e foi pra cima da loja dessa mulher que te deu a primeira oportunidade, né? Montou o seu estúdio ali, não foi? Então, foi mais ou menos 2 anos depois disso, porque o que acontece? Eu ainda mantinha a minha empresa de TI, fazendo meus trabalhos de TI, e aí o que acontece? Eu falei assim, bom, não dá para fotografar com a câmera do Bar do Biscoito, aí não dá. Com a câmera do Bar do Biscoito não dá. Tanto é que eu tinha alguém que fazia edição de foto para mim, e eu chegava com as fotos para poder fazer a edição, a pessoa falava assim para mim, mas... Peraí, aqui é um borrão preto. É um borrão preto? Como é que você quer que eu faça edição aqui? Não, eu falei, você faz o seguinte, você só vem, recorta o fundo, que vai dar tudo certo. Não, amigo, não é assim. E é muito engraçado, porque é aquilo que eu tô falando. Hoje nós temos muita tecnologia, mas como você disse lá atrás, não tinha. E foi exatamente na época onde que não tinham blogueiras ainda, que as blogueiras só vão surgir 2016, 2015, 2016. Só por lá, foram surgir por lá. E aí, dessa época, então, aí o que acontece? Eu comecei a procurar mais informações sobre fotografia para mim entender e não fazer mais o borrão. A ideia é não fazer mais o borrão. Vamos dar menos dor de cabeça. Não quero mais olhar para a menina e ver aquela cara de meu Deus do céu, olha o que você fez comigo. E aí foi muito engraçado porque eu fui procurar informação, né? Passaram-se mais 1 ano, mais ou menos, foi quando eu comprei a minha primeira Nikon. E eu tô vendo que aqui você não tem Nikon, tá? A produção.
Apesar que não, tudo bem. Tem essa rixa que a gente vai falar daqui a pouco, né? De marcas de Tem, câmeras de fotógrafo. tem, mas a gente fala que eu acho que é uma bobeira, tá? Porque o que manda é equipamento, é técnica, você precisa apurar técnica. Uhum. Então, o equipamento é o que você pode pagar. E aí onde você vai cair para as marcas, tá? E aí onde você vai ter um gosto para poder comprar tal coisa ou tal coisa, dependendo do preço. E aí foi quando eu comprei a minha primeira câmera profissional. E não é um investimento baixo, né? Uma câmera profissional, ela começa, dependendo das configurações, em uma base de uns 6, 7 mil reais, não é isso? Hoje em dia, para você ter um equipamento para trabalhar de forma decente, sim. E aí não tem limite, só vai. Aí é o que o bolso aguentar. Mas também isso tem muita coisa do que às vezes eu converso muito e explico para as pessoas que é assim. Quando você apura a técnica, você apura o conhecimento em conhecer luz, porque fotografia é luz. E você pode dar o melhor equipamento na mão do profissional que não vai rolar. Não vai rolar. Agora, nessa caminhada, principalmente no começo, eu vi muito fotógrafo que fazia trabalhos com equipamentos muito humildes e fotos sensacionais. Tanto é que tem muita história interessante, mas eu comecei a fotografar, na verdade, com a pessoa fala câmera profissional, mas ela é semi-profissional, uma câmera de entrada, que a gente fala. É uma câmera cropada. Hoje as câmeras são full frames, né? Elas são câmeras diferentes. E o pessoal achava que eu fotografava com uma full frame, e eu fotografava com uma cropada. Eu tinha uma câmera de entrada. Mas eu apurei técnica num certo nível em que isso mostrava um trabalho diferente já. Mas eu voltando para a história, então, 2 anos depois, eu comprei a minha primeira câmera. A Help ainda era minha cliente. Maria, um beijo para Maria também. Um beijo para Maria. Ela não desistiu de mim. Força! E aí eu comecei, como eu trabalhava muito naquela região ali do Brás, Megapolo, Modas, tudo, eles tinham um departamento que era um departamento só voltado para e-commerce, que é das lojas tudo, que chamava Mega Fashion. E eu acabei recebendo um convite desse Mega Fashion para poder trabalhar em vez de eu trabalhar num buraquinho lá, no cativeiro, no cativeiro, eu já tinha uma sala, já tinha evoluído. Tudo bem, já tinha evoluído. E daí que eu só tinha 2 tochas e a câmera, mas já tinha evoluído. E foi aí onde eu aprendi que eu precisava evoluir técnica em vez de equipamento. Então, eu abracei a oportunidade. Que é o principal shopping, né? O principal polo de moda é o Mega Polo, onde acontecia o Mega Fashion, não é isso? Na verdade, o Mega Fashion ele era um braço do Mega Polo, que o que eles faziam? Eles atendiam as lojas da seguinte forma. Eles pegavam looks das lojas e eles pegavam para poder fotografar e poder devolver esse material. Todo aquele trabalho que eu queria fazer, eles tiveram a ideia de poder montar um departamento para poder fazer isso. E aí foi onde eu fui convidado para poder trabalhar, onde se fotografava bem pouquinho. A gente fazia cerca de 6 horas de fotografia por dia. Então era bem pouquinho, tá? Ou eu ficava bom, ou eu ficava bom. E aí só que a estrutura ainda era bem escassa, porque eu tinha, como é que eu vou falar? Tinha uma câmera e 2 tochas de estúdio. E eu estava fazendo um material para e-commerce, né? Então, eu passei muito tempo, eu não sei se eu já te contei isso, mas eu passei muito tempo dentro do estúdio fotografando o balde de vassoura, ou um balde com um cabo de vassoura para poder saber como a luz se comportava, como ela batia, a intensidade que ela tinha ou não. Então, e aí, o pessoal é engraçado, porque o pessoal chegava no outro dia para poder fazer foto, e a gente fazia, o estúdio tá cheio de como é que chama aquilo lá? Placa de isopor, porque eu começava a rebater luz para poder trazer uma luz mais bonita, uma luz diferente, mas isso estudando, né? Mas tudo isso se deu
Tem uns 10 rolos de fita aí, né? Ó, ele tá ainda naquela época, não é fita hoje não, tá, Wellington? É cartão de memória, Wellington. Vamos atualizar aí. Ó, o profissional é tu, Wellington. Não, mas você sabe que eu gosto, a minha maior base vem dos fotógrafos que trabalhavam com filme. Old school, sim. Os trabalhavam com filme, porque naquela época, exatamente, hoje nós fazemos fotos e o pessoal se preocupa muito, tipo, depois eu arrumo no Photoshop, depois eu arrumo no Lightroom. E naquela época só era filme, né? Não, e a foto tinha que sair boa. Não, tinha. Não então, tinha outra opção. Tinha. Então, o cara tinha que apurar a técnica, tinha que entender fundamento. Então, muito do que acontece hoje é exatamente isso. As pessoas, elas compram uma câmera, falam, eu vou fazer foto, vou trabalhar de fotógrafo. E aí elas saem para clicar, só que elas esquecem que precisa de fotografia profissional, precisa saber de fundamento. Você precisa entender o que você está fazendo. Só que aquilo que eu estou falando, naquela época não, né? Naquela época não tinha isso. Então, antes, quando eu comecei a trabalhar no Mega Fashion, que eu tinha lá os isopor e as minhas 2 tostinhas. E o cabo de vassoura no balde? E o cabo de vassoura no balde, que aquilo me ajudou muito. Porque é assim, a partir do momento que você não trabalha num determinado ramo e que você começa a entender como funciona, para mim, no meu caso, sabe quando você está descobrindo e as coisas parecem estar encaixando? E assim, você faz a foto e você fala, olha... Tô ficando bom. Tá saindo alguma coisa aqui. E aí você, assim, em vez de eu pegar uma modelo para colocar ela lá e ficar clicando exaustivamente para poder fazer algo, eu pegava, depois dos ensaios, ou até mesmo no dia que tinha ensaio, eu fazia isso. Eu pegava a chave no estúdio lá, ia para lá, posicionava as tochas de várias formas, colocava lá o cabo de vassoura, o baldinho, por quê? Porque aí a luz refletia, batia, então eu sabia o quanto de intensidade tinha ou não, o quanto eu podia mover do fundo ou não, então, e aí eu fui aprendendo o fundamento, né? E aí que começa a história.